Olá, bem-vindos à Cara do Futuro. Hoje nós vamos falar sobre uma das áreas de entretenimento que mais crescem no mundo, movimentando bilhões de dólares anualmente, gerando emprego e renda para milhares de pessoas. O videogame, que antes era conhecido por ser coisa de criança, virou brinquedo de gente grande, tornando-se uma indústria que movimenta muito dinheiro, seja em celulares, tablets ou em campeonatos mundiais de jogos online. Os chamados games usam cada vez mais tecnologias que quebram a barreira da realidade. Hoje temos jogadores profissionais e verdadeiras celebridades internacionais que vivem dos jogos, da mesma forma que o jogador de futebol e às vezes ganhando até mais. Para você ter uma ideia, um torneio chamado The International do jogo Dota 2 premiou em mais de 6 milhões de dólares os vencedores da competição. E para contar a história dos games, vamos dar uma volta para conhecer o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. Em Florianópolis, visitamos uma pequena empresa que ainda está engatinhando, mas já colhe os frutos do seu sucesso. Mais ao sul, em Santa Maria, vamos entrar em um novo universo dos games, que usa a realidade virtual para levar os jogadores para outra dimensão. Você talvez já saiba que muitos gamers utilizam a internet para jogar com outras pessoas, mas você já imaginou milhões deles jogando ao mesmo tempo? Um projeto de Santa Catarina tem tudo para criar uma nova tendência para jogadores online. E em São Paulo, conhecemos um jogo capaz de quebrar as barreiras da realidade para você se divertir. Então agora, chegou a hora de você largar esse game viciante do seu celular aí e prestar atenção, porque o papo ficou sério. Vamos conhecer melhor a indústria dos games no Brasil e como será o futuro da área que conquistou o coração e os dedos de tantas pessoas. Pong, Pac-Man, Space Invaders, Mario e Sonic. Esses são alguns dos clássicos da história dos games, personagens que nos últimos 40 anos fazem parte da cultura pop e mudaram a forma com que nos relacionamos com o mundo do entretenimento. Antes, esses personagens e mundos eram blocos quadrados que ganhavam vida. Hoje, os jogos são mega produções. A perfeição dos gráficos e das imagens são legítimas obras de cinema, sendo capazes de nos confundir sobre o que é real e o que é efeito especial. Quando jogamos, vivemos um processo de imersão. Isso é, entramos na história, experimentamos emoções. Mas será que ainda é possível melhorar essa experiência? A complexidade de produção no jogo mudou muito. Então, antigamente tinha um jogo, uma equipe de 2, 3 pessoas faziam um jogo. Hoje em dia você precisa de equipe de 100, 200, 40, 50 pessoas. Então, se envolve uma coisa muito maior, muito mais artística, hoje é muito mais próximo à produção de um filme, orçamentos próximo à produção de filmes. Então, eu acho que é uma indústria que realmente ela se consolidou nesses anos. Tem a parte da programação, a parte da modelagem, a parte da animação, a música, né, o som. Então é muita coisa, cara, é muita coisa, mas é muito gostoso. Quando você é picado pelo bichinho do game é complicado sair, é complicado. Você quer saber qual vai ser a cara do futuro? Pega uma tecnologia que você tem hoje, dá para um menino de 2, 3 anos e você vai ver que em 10, 15 minutos ele vai estar usando ele de uma forma diferente que você. A forma que ele está usando é a forma natural, é a forma do nativo digital. A cara do futuro é o jeito que as crianças usam a tecnologia hoje. A criatividade no mundo do game é o que, na minha opinião, que pega. O cara tem que ser criativo. Os games cresceram tanto que só aqui no Brasil geram cerca de 4 mil empregos diretos, movimentando 900 milhões de reais por ano. As plataformas que vendem games apontam que há 65 milhões de brasileiros conectados nos jogos eletrônicos, desde um simples aplicativo de celular até os consoles de última geração. Hoje, veremos não só como essa indústria funciona, mas também vamos conhecer empresas pequenas, grandes e revolucionárias que estão trabalhando com ideias 100% nacionais. Nossa viagem começa em Florianópolis, em um pequeno escritório que já passou por muitas fases. A gente teve uma ideia de um jogo, algo que pra gente ia ser divertido jogar, e a gente, vamos colocar no mercado, vamos ver o que acontece, vamos soltar pro pessoal. E a gente foi bem recebido, eles gostaram daquilo que a gente ia passar.
muito difícil de uma pessoa sozinha conseguir fazer todas as etapas de um jogo, é uma coisa complexa. Eu fui encontrando pessoas, a partir daí a gente trabalhava de casa, a gente fazia as coisas, um método bem mais amador do que hoje, até lançar o primeiro jogo nosso, e daí depois disso que ela começou a tomar forma de empresa mesmo. Você imagina o que é preciso fazer para produzir um novo jogo? Veja só como é cada um dos passos para a criação de um novo projeto. Esse aqui é o Henrique, um dos meus sócios da Nineheads. Ele é responsável por fazer toda a parte de game design do jogo. O que seria o game design? Antes do jogo entrar em produção, a gente tem que fazer certas definições de como ele vai ser jogado, quais vão ser as regras do jogo, como é que ele visualmente vai ser entregue para o jogador. Este é o Aymar, meu sócio, e a Daisy, ambos são programadores aqui na Nineheads. A função deles é desenvolver e dar suporte a toda a tecnologia que é necessária para o jogo ser produzido. O que o computador vai ter que fazer para processar todo esse monte de informação que o game designer pediu. A partir desse momento, já é possível o pessoal de arte entrar em ação, e com a base tecnológica estabelecida do jogo, a gente pode criar objetos 3D, animações 3D e sons que vão ser reproduzidos dentro do jogo. Então esse é o Henrique Clutch, ele é um modelador 3D aqui na Nineheads. No momento ele está trabalhando numa textura de um objeto do jogo, que é uma arma. A gente já tem 2 jogos comercializando na Steam. Tentamos fazer jogos multiplayer, usando bastante tecnologia de internet para botar as pessoas para jogarem juntas, cooperativo, competitivo também. A Steam é uma loja virtual, assim como a App Store. A Steam permitiu a gente vender 80% do total de vendas nossas. Sem ela, a gente não ia ter nem perto do alcance que a gente tem no mundo para vender o nosso jogo. O principal jogo da Nineheads é o Damned, um jogo de terror que coloca pessoas do mundo inteiro para competir dentro de uma arena, onde 4 jogadores são os heróis e um é o vilão. É um jogo de terror, multiplayer, tem 5 jogadores, 4 são os sobreviventes que estão tentando fugir e um outro jogador é um monstro. Ele precisa perseguir as pessoas que estão jogando, é bem interessante. Os jogos atualmente têm uma função não só de divertir as pessoas, mas de integração de culturas e ideias do mundo inteiro. A gente perde o contato físico, mas aumenta muito a quantidade de contato com pessoas diferentes e inclusive ao redor do mundo, né? E se depender desta galera, o futuro dos games vai ser surpreendente. Acho que pra mim é um desafio, assim, uma motivação, inclusive, mostrar que mesmo sem ter muito investimento ou muito incentivo, a gente consegue fazer jogos bacanas, jogos com qualidade e com uma mecânica interessante, inovadores. Nós ainda somos uma empresa pequena e a gente precisa evoluir muito ainda para conseguir chegar no ápice da tecnologia que ela está hoje. A tecnologia está lá em cima e a gente ainda está crescendo. A gente não pode querer chegar, aqui em cima direto junto com a tecnologia, que a gente vai acabar dando um passo maior que a perna. Então, o ponto de vista hoje da Nineheads é focar no mercado que existe hoje. Está trabalhando aqui, mas está sempre estudando e com um olho o que vem lá no amanhã, o que está vindo depois. Esse pessoal mostrou que os primeiros passos são sempre os mais complicados. Mas o que realmente importa é você não desistir do seu sonho e sempre correr atrás. Segura aí, que vamos apertar o pause aqui, mas já voltamos com a cara do futuro. E voltamos com a cara do futuro. Você já deve ter ouvido falar sobre realidade virtual, não é mesmo? Nos últimos anos, essa tecnologia tem avançado muito e não demorou para ela invadir o mundo dos games e melhorar a experiência de imersão no universo digital.
Para conhecer mais desta nova forma de jogar, vamos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conversar com um dos grupos de desenvolvedores mais importantes e inovadores do país. A realidade virtual tem um grande potencial imersivo. Então, quando tu coloca os óculos, por mais que seja uma experiência em mobile, é uma experiência tão imersiva quanto tu andar na rua às vezes. Essa revolução tecnológica vai mudar a relação dos usuários com a realidade, criando um novo universo de possibilidades para os desenvolvedores. Imagina tu jogar em realidade virtual multiplayer. É completamente diferente de tu jogar na telinha do computador, né? Imagina que tu tá jogando, por exemplo, o nosso jogo é um jogo de corrida e tu tá jogando, pilotando, de fato, uma moto de uma roda só com teus colegas de trabalho, com teus colegas da faculdade ou com pessoas no outro lado do mundo. As primeiras experiências que as pessoas estão tendo, que eu participo junto e vejo alguém tentando VR pela primeira vez, nunca é uma experiência tão isolada, assim, sempre termina de ver, aí passa pra próxima pessoa. Tu tem que ver, tem um dinossauro que aparece ali, é muito incrível, assim, então o que as pessoas estão falando sobre VR já meio que colabora, assim, tipo, já surgiu como uma tecnologia que vai mudar a experiência de jogar e como a gente vai interagir com as coisas futuramente com outras mídias, assim. Tá realmente muito acelerado e muito divertido ao mesmo tempo, porque cada semana parece que é uma coisa diferente que acontece. Mas o mundo dos games não é só festa. No nosso país, existem grandes barreiras para o acesso aos equipamentos de ponta e a fundos de investimento para a criação de novos projetos. E essas dificuldades são maiores ainda para quem está envolvido com uma tecnologia tão moderna como a realidade virtual. Tem muita coisa incerta, claro, como nós somos um estúdio independente, não é tão simples assim, não é tão fácil assim conseguir investimentos e conseguir seguir com a empresa funcionando. Mas é muito estimulante, porque é uma fronteira que a gente tá tentando atravessar aí, junto com várias outras empresas também, não só no Brasil, né? Nesse caso é o Gear VR. Ele consegue ver o giro da tua cabeça para cima e para baixo. E assim, mas ele não consegue ver quando tu vai pra frente. Alguns óculos também já fazem um reconhecimento de onde tu tá olhando na tela. A realidade virtual já está pulando dos jogos e invadindo outras áreas, mudando a forma que interagimos com o conhecimento e nos relacionamos com o mundo. E no momento que o VR começar a se popularizar bastante em termos de consumo, assim, é certo que outras indústrias vão começar a interagir com ele também. Já tem alguns projetos de educação envolvendo VR que são fantásticos e eu só consigo imaginar coisas maravilhosas acontecendo dentro da sala de aula com realidade virtual. Tu sendo uma criança na sala de aula e tu colocando um óculos de realidade virtual e vendo uma célula girando em 3D na tua frente com todos os seus elementos funcionando e aí tu tira um pra ver o que acontece. Toda essa conexão que a gente tem com o mundo hoje e os contatos que nós temos com pessoas da Europa e dos Estados Unidos e desenvolvedores de jogos que se ajudam e comunidades de gamers é uma revolução mesmo, assim. Para mim, isso é uma grande revolução tecnológica, assim. Vendo como algumas pequenas empresas como nós estamos investindo em realidade virtual hoje em dia, eu só consigo pensar num futuro brilhante para o Brasil em relação a isso. Olha, eu confesso que eu não vejo a hora de experimentar um desses jogos de realidade virtual. Mas agora vamos mudar de assunto. Você sabe o que é Massive Online Battle Arena? Não se desespere. Você pode não saber, mas com certeza conhece alguém que é viciado em um jogo desse estilo. Basicamente, os MOBAs são aqueles games que acontecem em uma arena digital onde times lutam por um objetivo específico. Essa categoria de jogos é tão popular que hoje temos campeonatos mundiais de games como o League of Legends e o Dota, aquele que eu mencionei no começo do programa. Com prêmios milionários, lembra? O
Brasil, famoso por seus jogadores e times profissionais, agora ganha fama como empresa desenvolvedora de Florianópolis. Ela está trabalhando no projeto nacional mais audacioso da atualidade, que visa conectar milhares de pessoas do mundo todo. Confira. Aqui na Hoplon a gente trabalhou com vários jogos já, a gente trabalhou também publicando jogos externos. Teve um período, fazem 2 anos e meio, 3 anos, que a Hoplon abriu para apresentação de projetos internamente aqui. Aí eu e um colega meu, Leonardo, a gente tinha um projeto que a gente estava trabalhando há uns 6 meses. A gente apresentou esse cara para a empresa, o pessoal gostou, foi dando burburinho, daí a gente chegou a apresentar para a diretoria, apresentamos para o investidor, o pessoal achou massa, vamos fazer alguma coisa e foi crescendo. E até chegar no ponto da gente estar hoje aqui terminando ele. Então, o Heavy Metal é uma arena multiplayer, né, de jogadores. Ele é um jogo de corrida, uma destruição em arena, onde tem um time com 4 jogadores contra outro time com 4 jogadores. O objetivo é você destruir a base do adversário. Tá? Para destruir, você faz uma espécie de um gol. Então você pega uma bomba e entrega do outro lado, do lado do adversário, como se fosse um gol. Se fosse trazer para o esporte real, ele é um rugby de carros. O Heavy Metal Machine é um MOBA de carros e seu objetivo é destruir a base do outro time. O que parece uma ideia simples tem uma grande trajetória por trás. O desenvolvimento de um game desse tamanho gera muito trabalho e envolve milhares de reais para a sua criação. Nasce a ideia do produto, o marketing interage com o GD para ver como é que esse produto vai se inserir, que jogador ele vai atrair, como é que a gente vai posicionar ele, do que a gente vai chamar. A gente ainda está até hoje um pouco com esse desafio, porque como ele é um jogo inovador, as pessoas jogam e quando eu entrevisto os jogadores perguntando, tá, quando você vai falar do HMM para um amigo seu, o que você vai falar? O que o HMM é? A gente está descobrindo que ele é um jogo novo, que não tem uma categoria para ele atualmente, né? E isso para o marketing é uma delícia. Com o jogo pronto, chega o momento de lançamento e criação do público. E aí vem a pergunta: como provocar as pessoas e chamar os jogadores para esse universo digital? Depois que tem toda essa parte, meio que definição do produto, do seu propósito, do seu posicionamento, aí a gente começa a trabalhar no mercado, de divulgar, criar awareness. E no caso desse jogo, que é um jogo multiplayer, tudo gira em torno, nesse primeiro momento, da formação da comunidade. Dá ferramentas para que as pessoas se reúnam fora do jogo, se encontrem fora do jogo, de uma maneira, combinem partida, marquem partidas, e aí elas vão operando o jogo só para poder executar aquilo que elas combinaram fora, tá? Então, assim, o conceito game deixa de ser um produto fechadinho no cartucho que você põe na tua casa, joga, e não, ele é um serviço, vamos dizer assim, 24/7 que você oferece para as pessoas. E como o público mudou, as empresas também têm que mudar em seus modelos e projetos. E isso é um desafio para todos os envolvidos na realização de um jogo como o Heavy Metal Machine. O nível de exigência que os jogadores chegaram e o nível de exigência que eles conseguem passar para a empresa está num nível que deixa as empresas assustadas. Essa garotada nova que a gente está conhecendo como millennials é um outro tipo de comunicação. Eles são muito mais dinâmicos e eles querem ter voz, entendeu? E querem fazer a gente, que agora está nessa fase de beta, eles querem fazer parte da construção do jogo, que pra gente é excelente, né? Você ter essa interação, é bem rica, na verdade. E a gente tem a mentalidade do marketing de que a gente está focando sempre no indivíduo. Cada jogador pra gente é valioso. A gente espera que esse jogo, ele tem tudo hoje para ser o maior projeto desenvolvido no Brasil na área de jogos. A gente está numa plataforma mais, vamos dizer, uma plataforma maior, vamos dizer, que é o PC, né? Então, a tendência é ele ser para os consoles. A gente, esse ano, ainda pretende colocar ele no PS4, Xbox One, para mais de 2, 3, 4, 10, 20 milhões de jogadores. Esse é o nosso objetivo, né? Ainda me dá calafrios essa parte de, tá, e agora? Estamos quase chegando no fim, meu Deus, vai ou não vai, sabe? Curtiu essa ideia? Então procure aí que esse jogo já deve estar disponível em diversas plataformas e consoles, hein?
Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conferir os jogos de realidade aumentada. É rapidinho. Estamos de volta com a cara do futuro. Como vimos no último bloco, as novas tecnologias estão quebrando barreiras e construindo uma outra forma de se relacionar com os jogos. Depois da realidade virtual, temos também a realidade aumentada, com muitas possibilidades que ainda estão sendo descobertas. Com essa tecnologia, podemos usar celulares, tablets e óculos especiais para tirar os games do mundo digital e trazê-los para o mundo real. Confuso? Então vamos para São Paulo, conhecer melhor os projetos gamificados que o Elvis está produzindo. Realidade aumentada é uma projeção, né, em cima de algo físico, né? Então nós podemos ter uma folha, uma parede, um piso, onde você pega um mobile e você projeta, a cam projeta no seu mobile algo em cima, em 3D, sobre essa superfície. E essa quebra da barreira da realidade é uma grande porta de entrada para um novo mundo, onde vamos experimentar uma relação inédita com o ambiente e os jogos. Hoje, com realidade aumentada e realidade virtual, o pessoal está gostando mais pelo fato da imersão nisso daí, né? E a parte do game é um entretenimento, né, meu? Assim, não tem como, é uma diversão e não tem idade, né? É de 5 anos a 80 anos, tá jogando, tá brincando, tá se divertindo lá. É tão imersivo que até confunde. Na verdade, com a realidade aumentada, se você não estiver vendo onde você está andando, ou a virtual, você se confunde a realidade com o virtual hoje muito fácil, muito fácil. Então, o que era só na telinha lá do filme, hoje está na sua mão, está no seu rosto, colocando óculos, está muito imersivo. Os celulares e tablets aproximaram os jogos de quase todas as pessoas que possuem um dispositivo móvel. E com isso, nasce uma nova oportunidade de criar cada vez mais narrativas e aventuras diferentes. Mas é mais o celular mesmo, né? O que está na mão de todo mundo ali, é só isso que precisa, não tem muita dificuldade. É uma superfície, que pode ser uma folha, né? E aí a nossa ideia, em termos de projeto, é gamificar, assim, quantos livros, revistas, histórias em quadrinhos existem aí, já tá tudo pronto, na verdade, tá tudo pronto ali, tipo, ó, faz. Nós fizemos algumas experiências em escolas, a vontade que a criança tem de continuar a aprender daquela forma é muito grande, né? Então você vai explicar o sistema solar. Então você tem uma projeção e a criança acha que aquilo está em cima do livro ali, ela está olhando para aquilo, né? Então assim, é notório que envolve, né? A criança fica mais envolvida, o adulto também fica mais envolvido. Sabendo que ainda estamos começando a entender os limites desta tecnologia, surge a pergunta: até que ponto podemos ir com esta ferramenta que mistura o real e o digital? A tecnologia anda tão rápida que com certeza isso vai se fazer parte natural da gente. Como vai estar daqui a 25 anos, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, é muito difícil a gente imaginar. A gente está chegando nessa riqueza de imagens e cada vez mais realísticas, né? Então eu acho que não vai ter como fugir disso. Conforme também, acho que as coisas são pensadas mais transmídia, cada vez mais. Então a experiência de um filme, de um desenho, mesmo do próprio jogo, vai cada vez mais misturar mais com o mundo físico. Jogo, filme, tá tudo meio misturado, assim, na verdade. Hoje, a cara do futuro, ela é com óculos 360 na cara. Como vai ser daqui 1, 2, 10, 50 anos, é um desafio imaginar. A nossa geração está no limite entre ter medo e não ter medo dessa nova sociedade aí que está afastada e conectada ao mesmo tempo. E chegamos ao fim de mais um episódio da série A Cara do Futuro.
Em breve estaremos de volta para conversar sobre inovações e grandes ideias tecnológicas brasileiras. Nos vemos no próximo episódio.